Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz, na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Hoje eu quero pensar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto muito. A Bíblia é muito rica em temas. E hoje quero fazer uma pregação temática, falando sobre, e o tema da nossa pregação é sobre a glória de Deus. Nós acabamos de cantar uma música falando sobre a glória de Deus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida. É muito comum quando a gente está muito feliz, a gente dar glórias a Deus, a gente glorificar a Deus. A gente usa bastante a palavra glória. E eu queria pensar um pouquinho exatamente sobre o que é e como de fato viver e ter o que a gente prega, o que a Bíblia diz que é glória de Deus. Desde a época romana se dizia muito que um casal ideal era aquele casal em que estava ali um homem de glória e uma mulher de honra. Um homem que tinha feitos, realizações, um grande guerreiro, um grande estadista, alguém que tivesse realizado muitos feitos, então uma pessoa a quem se devesse glórias, a quem se devesse favores, e uma mulher que fosse honrada, alguém de quem ninguém tivesse o que falar. E é muito interessante porque ao longo dos tempos e até hoje se costuma muito confundir o que a gente chama de honra com glória. Mas é muito interessante que vários textos bíblicos, a Bíblia fala, a ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor. Quando a Bíblia fala de honra, a palavra honra vem do hebraico kavod, que fala sobre um princípio de conduta baseado em ética, honestidade, valores, honradez, que a gente, como se a gente prestasse em respeito a algo que a pessoa faz. Quando a Bíblia fala de glória, é uma outra palavra em hebraico, mas que tem muito mais associação com virtude, com algo que se é, sobre o qual a gente olha, a gente se espelha, e de uma forma muito clara a gente reverencia. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas dizem assim, fulano, aquele time é muito bom, mas a glória do time é o jogador tal. Né? A glória, e na verdade, a palavra glória, do ponto de vista bíblico, fala de grandeza, magnificência, homenagem, exaltação, esplendor, luz, brilho, magnificência, graça, majestade, proeminência, enfim. Sempre que a Bíblia usa a palavra glória, na realidade, ela está, na grande maioria das vezes, dizendo com todas as letras que a glória é Deus. Então, sempre que a Bíblia usa a palavra glória, e quando fala da glória de Deus, da glória dos luminares, da glória da natureza, da glória de tudo aquilo que foi criado, está falando do próprio Deus, porque Deus é glória, Deus é luz, Deus é majestade, Deus é magnífico, Deus é graça, Deus é soberano, Deus é exaltado, Deus é glória. Mas mais do que ser glória, a glória de Deus é a revelação de todo o seu ser. Ser glória é um dos atributos de Deus, assim como Ele é bom. Assim como Ele é paz, a glória dEle, a Bíblia diz que Deus se reveste de glória, Ele está vestido de glória e esplendor, Ele é glória. E é por isso que, do ponto de vista bíblico, toda glória deve ser dada a Deus. Nós podemos honrar pessoas. Nós podemos até por alguns méritos honrar algumas pessoas, mas glória no sentido de exaltação, no sentido da gente olhar e falar toda magnificência, toda luz, toda graça, isso é
Deus. Portanto, toda glória deve ser dada a Deus. Salmo 104:1 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e majestade. A gente não sabe o que é isso. É uma palavra que a gente usa tanto, e a Bíblia diz que Deus está vestido de glória. E é interessante, eu quero pensar com vocês sobre várias aplicações e vários textos bíblicos em que a gente encontra essa palavra e que tem tanto a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida com Deus. A glória de Deus, portanto, é a expressão reveladora de atributos divinos. Deus é glória, portanto, a Ele toda a glória. E sua glória, a Bíblia diz, Ele não concede a ninguém. Ele honra homens, Ele abençoa homens, Ele separa homens, Ele unge homens. Mas a glória é só de Deus, só pertence a Deus. E a Bíblia diz que a glória dele, Ele não dá a ninguém. Isaías 42:8 diz assim: o próprio Deus, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Tanta gente que dá glória a pessoas, dá glórias a uma imagem, dá glórias a algumas situações, mas a Bíblia diz: Deus não dá a glória dele a ninguém, e o louvor nenhuma imagem. Então, é algo que a gente precisa guardar. Salmo 115:1 diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e pela tua fidelidade. Em tempos como a gente vive, com tanta gente buscando glória, buscando fama, buscando holofote, buscando quantos amigos você tem, quantos seguidores você tem, quantas pessoas você influencia. Olha como eu sou o cara, olha como eu estou assim. Tanta gente buscando glória terrena, tanta gente buscando coisas efêmeras. A Bíblia diz assim: Senhor, não a nós. Não a nós. Você criou bem o seu filho? A glória de Deus. Você está muito bem empregado? A glória de Deus. Você tem um casamento abençoado? A glória de Deus. Você tem o que comer na sua casa, fruto do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação? A glória é de Deus. Isso não significa que a gente vai ficar de braços cruzados, mas por mais que a gente faça, se Deus não abençoar, se não for a honra dele, se não for a glória dele, nós não saímos do lugar. Você está vivo? Dê glórias a Deus. Você tem que comer, você tem que vestir, você tem saúde, dá glória a Deus. Passou por uma cirurgia e saiu bem, dá glória a Deus. Toda glória pertence a Deus. Deus é glória e toda glória procede de Deus. É dele, é para ele, vem dele. Não podemos trocar a glória de Deus em favor de nenhuma glória do homem. Romanos 11:33-36, é lindo esse texto, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Esse texto está dizendo assim, Paulo está dizendo, quem dá conselhos a Deus? Quem conhece a mente de Deus? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem primeiro deu a Deus para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. É por ele, dele e para ele são todas as coisas. Tudo que você tem é por Deus, a partir de Deus e para Deus. Esse é um princípio que a gente tem que aplicar na nossa vida em todas as áreas.
Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, tudo que você olha e traz para você motivo de orgulho, motivo de prazer, motivo de alegria, toda a glória é por Ele, para Ele, para Ele. Mateus 6, 9 a 13 diz assim, vocês oram assim, Pai nosso que estás nos céus, você sabe essa oração, não sabe? Santificado... Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão de cada dia, a glória para sempre, amém. A perdão das nossas dívidas e dos nossos pecados, a glória para sempre, amém. Dele, por Ele, para Ele. A glória de Deus é algo tão grande, tão profundo, mas é revelada a nós. É revelada aos homens. Isaías 6, 1 a 3, na chamada de Isaías, Isaías diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam 2 serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Só aí a gente já via a glória de Deus. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. A terra inteira está cheia da sua glória. Aí você pensa, como? Eu só vou dar um versículo para vocês. Salmo 19, 1 diz assim, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Céus aqui fala de universo. Não é o céu que a gente vê, é o universo. O universo declara a glória de Deus. Olha para a natureza, glória de Deus. Olha para o trovão, para o nascer do sol. Olha para tudo aquilo que Deus criou, para cada flor, para cada animal, para cada passarinho, cada coisa que você já viu de bonito, cada viagem que você fez, cada paisagem linda. Glória de Deus. A terra inteira está cheia da glória de Deus. Por mais que o ser humano nunca tenha ouvido falar de Deus, olhar para a natureza é olhar para a glória de Deus. Olhar para um recém-nascido é olhar para a glória de Deus. Quando você vê uma criança, um bebê naquela perfeição, aquilo é glória de Deus. Quando você vê o funcionamento do corpo humano, isso é glória de Deus. Quando você vê a formação do cérebro, como a gente processa tanta informação e a gente consegue falar e vai associando, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. Isso é glória de Deus, não tem explicação. O cuidado de Deus, o amor de Deus, a cruz do Calvário, a bondade humana, o amor de um pai por um filho por um pai, o amor conjugal, e isso é glória de Deus. A terra inteira está cheia da glória de Deus. Motivos para a gente olhar e ver Deus, a glória dEle, a soberania dEle, a magnificência dEle, o quanto Ele é grande, Ele é bom, Ele é Senhor sobre toda a terra. Então aprenda a olhar essas coisas ao longo do seu caminho e veja a glória de Deus. Eu acho muito interessante, tanto o Tiago quanto a Pâmela tem esse hábito, às vezes do nada surge uma foto que eles mandam para a gente. Estão dirigindo para o mestrado, para casa, para onde for, aí eles veem um céu lindo, eles fotografam e mandam. Olha que lindo que Deus faz. Ao invés de estar olhando para o trânsito, para o tráfego, para o carro da frente que não sabe dirigir, olha para o céu. Olha para a nuvem. Sabe quem aqui já foi criança? Todo mundo já foi criança, né? Mas aquela criança que deitava, tem uns que ainda são isso, mas assim, que a gente deitava, olhava para o céu e ficava vendo o formato das nuvens. Quem já fez isso? Né? Aquela coisa de ficar vendo o formato das nuvens. Há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não toma um banho de chuva? Há quanto tempo você não para olhar, sei lá, no jardim da sua casa? Eu gosto muito de ir à casa da Andréia, e a Andréia, sempre que a gente vai lá, e as damas sabem disso, ela vai mostrar uma flor, ela vai mostrar alguma coisa no jardim, que está bonito, um fruto, o que quer que seja, a gente está perdendo isso.
Sabe, essa característica de olhar para as coisas que Deus faz na nossa vida, as coisas que a gente tem à nossa volta, a beleza de um dia do nascer do sol, de um pôr do sol, de um verde. Às vezes a gente anda tantas vezes pelo mesmo lugar e a gente vai se acostumando com a beleza do mar, vai se acostumando com a beleza das coisas, ou das pessoas, ou dos filhos, ou do que quer que seja. Aprenda a observar e a ver o seguinte: como Deus é bom, como Ele cuida, como Ele podia ter feito qualquer coisa, mas Ele fez tudo perfeito. A natureza, o corpo humano, os relacionamentos, os afetos, tudo Ele fez. A glória de Deus é revelada aos homens. E de uma forma muito precisa e clara, a gente tem na Bíblia Sagrada, e a Bíblia desde o Gênesis fala sobre a glória de Deus. Desde o Gênesis. Mas é muito interessante porque, especialmente no livro de Êxodo, que de uma forma visível, no momento em que o povo estava atravessando o deserto, de uma forma visível, a gente tem ali uma palavra que não está na Bíblia, mas que depois foi compilada, que significa exatamente a glória de Deus vista, enxergada, manifesta, que é a Shekinah de Deus. A palavra Shekinah fala do Deus visível, que morava no meio do seu povo, a glória dele que era vista, uma presença esplendorosa, que se revelou nos sinais e maravilhas. Quando a gente olha a história, por exemplo, da saída do povo de Israel, dos israelitas do Egito, aqueles sinais e aquelas maravilhas, era a expressão da glória de Deus. Quando eles saem durante o dia, aquela coluna de nuvem, não é? Protegendo eles do calor, aquilo era Shekinah, a glória de Deus. À noite, era uma coluna de fogo sobre eles. Depois da construção do tabernáculo, ficava e saía de entre os querubins, iluminava todo o arraial, a Shekinah de Deus, a glória visível de Deus. Êxodo 40, 34 a 38 diz assim: então a nuvem, essa nuvem que acompanhava o povo de dia era uma nuvem, como se fosse, como a gente olha, mas à noite era uma coluna de fogo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Eles viram. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ele e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Como é que eles sabiam que estava na hora de sair daquela região e ir para outra? Aquela nuvem que estava sobre o tabernáculo. De dia, uma nuvem branca. E à noite, uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo. Quando ela se levantava, era tempo de organizar tudo, pegar tudo e seguir viagem. E eles iam acompanhando a glória de Deus que era visível. Quando eles estavam acampados, e o tabernáculo já pronto, entre os querubins, no lugar santo dos santos, saía a Shekinah de Deus que iluminava todo o acampamento. Que coisa linda! A glória de Deus visível. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. E de noite, havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Glória visível de Deus. A glória de Deus no Velho Testamento é vista através da criação, é evidente na Shekinah, e ela foi buscada e vivenciada por homens de Deus. Elias viu a glória de Deus. Tantos profetas viram a glória de Deus. Mas há um homem que pediu por ela. Êxodo 33 diz assim: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus diz a Moisés: eu não posso mostrá-la por inteiro. Eu vou só passar a minha glória sobre você. Só passar. E a hora que Deus passa, a Bíblia diz que Moisés não fez outra coisa. Ele se jogou o rosto em terra. Ficou largado no chão. Porque quando a gente encara a glória de Deus, não tem outra coisa para fazer.
Não tem nada que se compare à presença de Deus. A presença de Deus, a glória de Deus. E ela foi tão grande na vida de Moisés. E a glória de Deus foi tão premente na vida dele, que vocês conhecem isso, não é? Moisés passa um tempo na presença de Deus, Deus se mostra a Moisés, ele vê a glória de Deus, Deus fala com ele, dá tábuas a ele, ele desce, e a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia de tal forma que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Ele tinha que usar um véu no seu rosto, porque ele tinha visto a glória de Deus. Que coisa linda. Ele tinha visto a glória de Deus. A glória de Deus tinha se manifestado. E a reação de Moisés tem que ser a nossa até hoje. Quando você vê uma coisa e você fala, uau, que livramento, glória a Deus. Prostre-se diante de Deus e agradeça a Ele. Quando você vê uma coisa na sua vida, como Deus fizer algo e você fala, só Deus poderia fazer, Ele manifestou a glória dEle agora, numa cura, num ato de milagre, num ato de livramento, agradeça a Deus, se prostre, porque a glória dEle sendo manifesta na nossa vida. Mas o homem, todos nós somos criados para louvar a glória de Deus. Isaías 43, 6 e 7 diz assim, de longe entragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas e todo que é chamado pelo nome. A quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Por que que o homem foi criado? Para que a gente pudesse louvar, homenagear, cultuar a glória de Deus. Para isso que nós fomos criados. Nós somos criados para adorar a Deus. Nós somos criados para cantar a Deus, mas nós somos criados, acima de tudo, para louvar a glória de Deus. É algo tão forte na Bíblia. É algo tão claro na Bíblia. E às vezes as pessoas ficam batendo cabeça pensando, mas eu já vou à igreja domingo, está muito bem. Eu e você fomos criados para adorar, louvar a glória de Deus. Isso significa que a gente tem que, tal como Moisés, continuar pedindo, Senhor, me mostra a tua glória. Me revela a tua glória. E a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que a tua glória seja revelada na minha vida. Porque a gente está falando de algo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas olha que lindo. Nós somos criados para louvor da glória de Deus. Mas também o homem foi criado, coroado de glória e honra para o louvor da glória de Deus. Salmos 8 diz assim, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Majestoso é igual a glória. Tu cuja glória é cantada nos céus. Os céus cantam a glória de Deus. A natureza canta a glória de Deus. Os animais cantam a glória de Deus. As estrelas cantam a glória de Deus. A glória de Deus é cantada nos céus. Quando a gente vai para Apocalipse, a Bíblia diz que todos os seres e as criaturas criadas cantam a glória de Deus. Os céus cantam a glória de Deus. Como nós deveríamos cantar a glória de Deus todo o tempo. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmastes, ele está dizendo, quando eu contemplo a tua glória, os céus que são glória, as estrelas que o Senhor formou, que também é glória. Quando contemplo a obra dos seus dedos, a lua, as estrelas que ele firmaste, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Quem somos nós? Diante do universo, quem somos nós? Diante de tudo, de todas as coisas, quem somos nós? Não precisa muito não, basta pegar um aviãozinho e olhar de cima para baixo. Quem somos nós? Basta subir a Pedra da Gávea e olhar de lá, assim, o Rio de Janeiro. Quem é você? Quem sou eu? Tu fizeste, olha uma declaração, um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Deus nos coroou de glória
e honra. Sabe o que é isso? O amor de Deus é tão grande que o salmista diz, olha, Deus pegou o homem e coroou o homem de glória, de honra. O grande problema é que o homem pecou. E quando ele peca, com o pecado, o homem perdeu a glória de Deus. Romanos 3:23, Paulo declara isso de uma forma muito clara. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui é um racha. Deus forma o homem na sua essência e coroa o homem de glória e honra. Só que quando o homem peca, ele perde essa glória. Ele fica destituído, esvaziado da glória de Deus. Então, aquele brilho, aquele fulgor, aquela glória que o homem tinha quando Deus formou o homem, soprou nele o fôlego de vida, fez dele uma alma vivente, coloca e sopra o espírito como cerne do homem de uma marca de Deus em nós. Quando o homem peca, ele perde a glória de Deus. Essa glória que revela o caráter de Deus, os atributos de Deus. Mas é muito interessante, porque a glória de Deus revela o seu caráter e o seu atributo, mas há algo mais que revela para nós hoje, depois do pecado, a glória de Deus. Efésios 1:3-6 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. De uma forma resumida, o que esse texto está dizendo para mim e para você é que a graça da salvação, a graça que é a porta aberta na cruz do Calvário, é a única chance que o homem tem de voltar a ter a glória de Deus na vida dele. E isso é muito interessante, porque Jesus é a glória divina revelada aos pecadores. Receber Jesus é receber a revelação da glória de Deus. João 4 diz assim: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Se no Velho Testamento havia Shekinah visível, no Novo Testamento a glória de Deus também se revela, visível. Podia-se tocar na glória de Deus, podia-se abraçar a glória de Deus, podia-se ouvir a glória de Deus falando. Jesus Cristo era a expressão da glória de Deus. Você entende isso? A glória de Deus. Os homens crucificaram na cruz do Calvário. Hebreus 1:3, de uma forma bem direta, diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, exata da glória de Deus, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Jesus é a expressão legítima, visível da glória de Deus. Portanto, quando recebemos Jesus, isso é lindo. Nós vamos sendo glorificados. Essa é uma palavra que aparece várias vezes ao longo do Novo Testamento. Glorificados, de glória em glória. E glória cada vez maior. Não é a glória humana. Mas quando a gente vive depois da salvação e vai vivendo a nossa vida com Deus, a Bíblia diz que nós vivamos vivendo isso. 2 Coríntios 3:13 diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se desvanecia.
Acabei de falar aqui, Moisés descia e o seu rosto brilhava tanto que ele usava um véu. Só que com o passar dos dias, aquela glória foi se desvanecendo, desvanecendo, desvanecendo. E pouco tempo depois, a sua face já não mais brilhava. Mas nós, pertencendo a Jesus, podemos contemplar a glória de Deus, que é lindo, que é poder para transformar aquele que a contempla. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Quem aqui já contemplou a glória de Deus? Já viveu coisas na sua vida que você fala assim: isso foi glória de Deus, isso foi poder de Deus. Todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Eu acho tão lindo isso. Eu estava destituída da glória de Deus. Mas quando a gente aceita Jesus e a gente vai vivendo uma vida com Deus, a Bíblia diz aqui, quanto mais, segundo a imagem dele, isso é, quanto mais próximo a seguidores, imitadores de Jesus nós somos sendo transformados de glória com glória cada vez maior. Existe uma outra versão que diz: vamos sendo conformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você e eu, se a gente deixar, tal qual Moisés falar: Senhor, me mostra a tua glória, revela a tua glória, que eu expresse a tua glória, que eu viva a tua glória, que eu seja transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, cada vez maior, cada vez maior. Precisamos buscar, tal qual Moisés, a glória de Deus em nós. O próprio Jesus diz assim: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em meu nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? O ser humano não é assim? Ele quer glória para ele quer dar glória para o outro, ele aceita até a glória do outro. Ele consegue achar que se um presidente da República aparece num local, nossa, é o presidente da República que está lá. A gente está aqui, Deus está aqui. E a gente, será que tem a mesma reverência? Será que a gente tem a mesma consideração? A gente dá glória para um presidente, você dá glória, sei lá, para um deputado, para um amigo, para alguém que tem um cargo importante, a gente dá glória, a gente dá honra, a gente abre a boca para dizer: eu sou amigo, eu conheço, eu não sei o quê. A gente dá glória uns para os outros e a gente deixa de buscar a glória que vem de Deus. Jesus sentiu isso ao longo do seu ministério. Dizer: vocês, homens, vocês dão a glória um para o outro, mas deixam de buscar a glória que vem de Deus. Não dê a glória para o seu dinheiro, não dê a glória para a sua beleza, não dê a glória para o que você tem, não dê a glória para o que você construiu, não busque glória de ninguém. Aponte e corra e viva a glória de Deus, porque é ela, sem dúvida alguma, que vai abençoar a nossa vida. Efésios 3 diz assim: oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude, ou glória de Deus. Eu quero ser cheia da glória de Deus. Eu quero ser cheia da plenitude de Deus. Como? Primeiro passo. A glória de Deus em nós é inaugurada pelo Espírito da glória. 1 Pedro 4, 13 e 14 diz assim: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória
O Espírito de Deus repousa sobre vocês. O Espírito Santo é o Espírito da glória. Aquele Espírito Santo que entra em nós quando nós aceitamos a Jesus, que declara ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, é o também chamado na Bíblia de Espírito da glória. Portanto, quando a gente aceita Jesus, essa glória que estava distante de nós, essa glória da qual nós estamos destituídos, ela passa a habitar em nós através do seu Santo Espírito ou Espírito da glória. Você consegue entender o que eu estou dizendo? E é muito lindo porque a glorificação total do corpo só vai acontecer lá na frente, mas todos os dias esse Espírito da glória vai nos transformando de glória em glória, 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 para que sejamos cada vez mais parecidos com Deus. Por isso que a glória de Deus em nós é fruto da nossa intimidade com Deus. A gente recebe o Espírito Santo. Quantos aqui têm convicção que o Espírito Santo mora em você? O Espírito da glória mora em você. É o Espírito da glória de Deus que mora em você. Romanos 8 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Glória. Considero que todos os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Por mais difíceis que sejam os nossos problemas, por mais complicadas que sejam as nossas batalhas, nada disso se compara com a glória que habita em nós. E que mais ainda de ser totalmente revelada quando Jesus vier para buscar a sua igreja ou quando nós chegarmos no céu. É lindo isso. Como a glória de Deus habita, vai transformando a gente de glória em glória, numa glória cada vez maior, e essa glória ainda vai ser totalmente revelada. A glória de Deus fortalece a nossa fé. 2 Coríntios 4 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. O que é exterior? Corpo. Embora a gente olhe no espelho, tem ruga, cabelo branco, a gente está ficando mais velho, os anos estão passando, doença, uma série de coisas. Interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É por isso que lá no capítulo 5 de Romanos, Paulo diz assim: nos gloriamos nas tribulações. Os nossos sofrimentos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, se gloriem nelas, porque elas estão produzindo em nós uma glória eterna. A gente vai sendo lapidado, a gente vai sendo tratado, Deus vai acertando, literalmente como o olheiro mesmo, vai pegando e vai construindo vasos que eram de desonra em vasos de honra a Deus, vasos de glória para Deus. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, isso aqui é transitório, mas o que está lá dentro, o homem interior, que está sendo transformado de glória em glória, esse é eterno, eterno. A glória de Deus nos transforma, faz mudança no nosso interior. Por isso que a glória de Deus precisa ser revelada em nós. 2 Coríntios 4 diz assim: o Deus, e aqui a fonte ela é toda alta, mas a fonte bíblica, Deus aí é Deus minúsculo, Deus com D minúsculo, Deus desta era, isso é, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então preste atenção, Satanás, o que ele faz com quem é descrente? Ele vai cegando, a pessoa não vê. Ela olha para a cruz e não vê a luz, ela não vê a salvação.
Ela ouve falar de Jesus e ela não compreende, porque Satanás cega. Mas é muito lindo, para que não vejam a luz do Evangelho. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Vocês entendem quão forte essa palavra glória e como ela vai perpassando ao longo das doutrinas bíblicas? Né? A luz do Evangelho da glória de Cristo. Por não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a não escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É tão lindo isso. Brilha nos nossos corações, na nossa mente, iluminação para o conhecimento da glória de Deus. Por que o Espírito da glória entra? Por que o Espírito Santo faz? Ele vai lançando luz no nosso interior. Aquilo que era obscuro, aquilo que a gente não entendia, aquilo que a gente não compreendia, a gente vai passando a entender. É por isso que quando você aceita Jesus e você começa a ler a Bíblia, você não começa a entender, mas vai daqui a pouquinho, você vai entendendo. Aquilo vai se tornando claro. Você ouve uma pregação, você associa com o outro, você associa com um cântico, com uma leitura bíblica que você fez, com uma aula de seminário que você faz, e você vai crescendo no conhecimento da glória de Deus, em como é que ela age, em como é que você deve agir a partir do momento que entende que você precisa refletir a glória de Deus. E o texto segue, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida, ou, em outras versões, a glória de Jesus também seja revelada em nosso corpo. A verdade é que a glória de Deus, ela precisa se revelar nos nossos atos. Os seus atos, as suas atitudes, as suas palavras, os seus relacionamentos refletem a glória de Deus? O que você faz é para Deus? Tudo que você realiza, no final do dia, você pode chegar em casa e falar, Senhor, tudo é teu, tudo é para ti, que seja a glória toda para ti. Os nossos atos precisam revelar a glória de Deus. As nossas atitudes precisam revelar, o nosso caráter precisa revelar. A glória de Deus, que habita em nós, que lindo, ela também habita na igreja. Salmo 26 diz assim, do teu altar, Senhor, me aproximo cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. A glória de Deus habita esse lugar. Aqui tem Shekinah. Portanto, todas as vezes que você entrar por esse lugar, saiba que a glória de Deus está aqui. Você traz a glória, aqui tem glória e é de glória em glória. A glória de Deus habita em nós. 2 Coríntios 4:6 diz assim, Deus que disse, das trevas transpareça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E ela não só habita em nós, como ela é eterna. Olha o que diz 1 Pedro, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Eu e você fomos chamados para a glória eterna. Para ter e viver uma glória eterna. Depois de terem sofrido durante um período de tempo, ou durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. 1 João diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. É muito interessante que o nosso eu interior está sendo
glorificado, de glória em glória todos os dias sendo transformado, se eu e você deixarmos. Mas nós estamos sendo transformados internamente, para que depois a gente possa ser transformado e glorificado externamente. A glória de Deus, a seu tempo, nos glorificará completamente. Filipenses 3 diz assim: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem espera? Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, humanos, para sermos semelhantes ao seu corpo glorioso ou glorificado. Eu e você, no abrir e fechar de olhos, para aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. E esse corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Tudo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. O corpo humilhado, que adoece, que envelhece, vai se tornar um corpo glorificado. Mas isso só vai acontecer com aqueles que estiverem já a alma sendo glorificada dia após dia, de glória em glória. Ninguém vai ter corpo glorificado se não estiver sendo glorificando ou não glorificar a Deus na sua vida, todos os dias, de glória em glória, todos os dias. Você consegue entender isso? O corpo, que a gente anseia tanto, que a gente pensa tanto, né? A gente pensa tanto de como vai ser no céu, já pensou? Não tem limite, não tem tempo, não tem doença, não tem tristeza, não tem dor, isso tudo é lindo. Mas para ter o corpo glorificado, para viver isso que, essa glória perfeita e eterna que está prevista para mim e para você, a gente precisa aprender a todos os dias matar a nossa carne e fazer viver em nós a glória de Deus. A gente precisa, tal qual a luz, refletir todos os dias a glória de Deus. É muito lindo quando a gente lê Estevão, né? Lê sobre Estevão, e a gente vê que Estevão, quando estava no meio ainda da sua explanação, antes de ver a glória de Deus, Jesus assentado à direita, né, do Pai, antes de ter a visão, a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia como de um anjo. O seu rosto resplandece como de um anjo. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas veem essa luz da glória de Deus? Existe algo diferente no seu olhar? Você reflete a glória de Deus, que é luz, que está dentro. Ela irradia a partir da sua alma, a partir das suas atitudes, a partir dos seus gestos, a partir dos seus relacionamentos, a partir da sua profissão. Você reflete a glória. Será que eu reflito a glória de Deus? Será que a pessoa, quando olha para mim e para você, pensa assim: essa pessoa é diferente? Ela tem uma luz diferente? Ela tem uma marca diferente? As pessoas olhavam para Estevão ainda no início da sua fala, e a Bíblia diz que o rosto dele refletia como de um anjo. As pessoas precisam voltar a ver a luz. A Bíblia diz que adianta que nós sermos luz e a luz está escondida debaixo de uma mesa, debaixo de uma candeia? Que adianta a gente ser luz e essa luz estar escondida e não brilhar? Eu cantava desde criança uma canção que dizia: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, 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 brilhar. Eu vou deixar brilhar por onde eu passar. Exatamente assim, essa pequena luz, a luz da glória de Deus que habita em nós, ela tem que brilhar. Ela tem que brilhar. Quando a gente tem a glória de Deus, não tem como, ela vai sair, ela tem que brilhar. As pessoas têm que olhar, e aí é por isso que a gente não se veste igual, é por isso que a gente não bebe igual, é por isso que a gente não faz nada igual, é por isso que nós somos santos, separados, irrepreensíveis para a glória de Deus. Porque primeiro o nosso eu interior vai sendo transformado de glória em glória, para que assim
quando a gente chegar no céu, nós sejamos transformados, corpo glorificado. E aí não tem morte, aí não tem dor, aí não tem tristeza, não tem doença, nada mais nos atinge, porque já estaremos completamente glorificados, corpo, alma e espírito totalmente entregues diante de Deus. Você entende isso? É tão lindo a gente entender isso. Não é esse corpo humano que vai virar pó. Esse espírito que veio de Deus, que volta para Deus, mas essa alma que vai sendo transformada de glória em glória. Apocalipse 19:6 diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Nós somos a noiva de Cristo. Aqui fala de quando essa noiva que somos nós, junto com todos aqueles que morreram em Cristo, junto com todos aqueles que vão ser arrebatados na vinda de Jesus, estiverem entrando os céus. E aí é uma grande multidão prestando glória a Deus. Reina o Senhor, vamos dar-lhe glória, porque a sua noiva já se aprontou. A noiva de Deus é glorificada. A noiva de Deus será glorificada para o casamento. Portanto, mais uma vez, 2 Coríntios 3, todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ser transformado de glória em glória é passar por experiências com Deus, sofrimentos, tribulações, alegrias, bênçãos, ter comunhão com Deus, ter o caráter transformado por Deus, se tornar servo de Deus, receber o Espírito Santo, viver o Espírito Santo, frutificar o fruto do Espírito, viver a tudo aquilo que a Bíblia diz que a gente tem que viver, entendendo que Deus da glória, o Espírito da glória está em nós, nos preparando, glorificando, trazendo para nós a glória de Deus. E aí, quanto mais a gente expressa a glória de Deus, quanto mais a gente vive a glória de Deus, mais a gente se torna humilde, mais a gente se prostra, mais a gente tem a convicção de que a gente não é nada sem Deus. O ser humano não tem como se transformar de glória em glória. O ser humano não tem luz própria, não tem glória própria. Toda glória, toda honra, todo louvor pertence a Deus. Portanto, seja a luz, seja o reflexo da glória de Deus. Isaías diz assim: levante-se, resplandeça. Diz para quem está do lado: resplandeça. Porque chegou a sua luz. Você tem a luz? Quem aqui pode dizer que tem a luz? Não só vive na luz, mas tem a luz. Já chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Levante-se, resplandeça. A palavra de Deus hoje é: resplandeça. Resplandeça a glória de Deus, nos seus atos, no seu olhar, na forma de tratar, no lidar da sua casa, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida, na sua profissão. Resplandeça a glória de Deus. Levante-se e resplandeça, porque já veio a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.